André, eu queria que você respondesse, então, a primeira pergunta fosse exatamente essa. Falasse um pouco dessa sua história do início da sua trajetória, essa questão da persistência e que vem, eu imagino, de um desejo de escrever, antes de tudo. Então, fala um pouco disso. Por que escrever? Por que se tornar um escritor? Olá, boa noite, tudo bem? Bem, eu não sei, sempre perguntam, né? Por que ser um escritor? As histórias vinham na minha cabeça, a imaginação não me deixava quieto, e uma hora eu percebi que aquilo era sério, aquela vontade de escrever. Eu fui um cara que cresceu lendo muito, por coincidência cresci lendo na Cidade de Deus, mas quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, tem uma Cidade de Deus em Osasco, que é a cidade onde eu nasci, que é um bairro construído pelo Bradesco. Eu estudei lá dentro, na Fundação Bradesco. Meu pai era funcionário bancário, então eu tive acesso a uma biblioteca gigante, né? Estava até conversando um pouco disso hoje, e não saía da biblioteca. A hora do intervalo era ir para a biblioteca, ler. Nunca era escolhido para jogar bola, porque eu jogava pessimamente, e a minha coisa era ficar lá num cantinho, lendo as coisas, enciclopédias e tudo mais, juntando um conhecimento aí que foi muito útil quando eu resolvi colocar no papel, porque o primeiro livro que eu escrevi foi num caderno, uma história maluca de um garoto, sempre fantasia, ficção, né, que encontrava um robô no porão de um restaurante. E isso eu tinha 15 anos. Ele encontrava um robô no porão de um restaurante, e esse robô tinha vindo de uma lua de Saturno, e era à noite o moleque entrava nele, era um justiceiro e tal. Quer dizer, uma bosta, né? Ainda bem que nunca foi publicado isso. Tenho lá guardado, escrito à mão, Titão, Herói Urbano. Olha que título. Você vai aprendendo aos poucos, né? Você vai aprendendo e vai inventando cada vez mais histórias. E aconteceu, então, daí de 98, eu escrevi meu primeiro romance, que eu considerei, esse eu vou publicar, que foi o Senhor da Chuva, uma história totalmente malucona de um traficante que estava querendo sair dessa vida, queria sair do tráfico, e resolveu, muito burramente, para sair do tráfico, dar um golpe num traficante pior que ele, para pegar a grana, ir para o interior, nunca mais precisar estar no crime. E, ao mesmo tempo, ele está sendo observado por um anjo da guarda, não é dele não, de uma senhorinha que é vizinha dele. Mas o anjo, vendo essa tentativa dele sair desse mundo, tal, se compadece, resolve naquele dia estar junto com ele, ajudar, para que ele saia daquele mundo, saia do crime e tal. E o que acontece? Na mesma hora que os traficantes chegam lá, e pegam aquele cara, no plano dos espíritos, os demônios chegam atrás do anjo também e dão um pau no anjo. E o cara lá no beco toma um monte de tiro, tal, está quase morrendo, agonizando, e o anjo também toma um pau dos demônios, e para não ser destruído entra no corpo desse ser humano. Então, que história é essa, né? De um anjo, de um traficante que tem um anjo dentro dele. Aonde vai dar isso? Quer dizer, é uma história sensacional. Que editora não ia querer isso? Eu mandei para várias editoras, nenhuma quis, nenhuma publicou. Mandaram lá as cartinhas, né? Aí começa essa história de persistência, né? Você descobre, eu quero escrever minhas histórias, não importa o que esse editor não tem a visão que eu tenho, história de fantasia, terror nacional, eu vou continuar escrevendo. Eu fiquei bem deprimido por umas 2 horas e falei, agora eu vou escrever uma história de vampiros. E foi quando eu escrevi o 7, que é o meu primeiro livro publicado, que conta a história aí de 7 vampiros portugueses que são encontrados numa caixa de prata dentro de uma caravela naufragada no litoral do Rio Grande do Sul. Com relação acho uma coisa importante com relação à sua formação, porque o Cuenca estava falando aqui a coisa da gente escrever conversando em diálogo com outros autores. E você estava dentro de uma seara em que a tradição brasileira, apesar de existir uma tradição brasileira, não é tão forte. Provavelmente a sua relação com a literatura de fantasia
vinha de autores estrangeiros. Eu queria que você falasse um pouco disso, dos autores que você... Por que esse interesse direto nessa? Como é que surgiu esse interesse direto? Se foi via literatura, se foi via cinema? Como é que surgiu esse interesse direto? E a importância, outra questão relativa à sua formação, a importância de Osasco. A importância de Osasco para a sua literatura, que você falou você foi criado na cidade, e o seu nome, o nome que você assina, inclusive, é uma referência à cidade. Então, fala um pouco disso. Primeiro, sobre esse diálogo, né, com os autores, o terror e a fantasia, apesar de eu ser fã do Stephen King, ter lido muita coisa dele, até você encontra uma influência bem marcante no meu primeiro livro, O Senhor da Chuva, ela vem mais do cinema e dos quadrinhos, de seriados de TV, né? Eu cresci, eu sou de 75, né? Cresci totalmente assistindo na TV os filmes de terror, horror, que passavam na sexta-feira, não tinha esse conforto. Hoje em dia, alguém quer ver o filme, põe lá no Google, encontra onde tem o streaming, assiste o filme, já era. Quando você queria assistir um filme de terror, ele ia passar sexta-feira, 11 horas da noite, você tinha que ficar lá, parado, esperando naquele horário, molecão, convencer a mãe a deixar você assistir o filme, prometer que não ia se cagar todo. E os meus pais tinham uma coisa, eles eram desalmados, sem coração, dava hora, começava o filme de terror, eles iam dormir na maior, cara, na moral, iam dormir, largavam aquele pobre moleque de 11 anos assistindo filme de horror, cabeludo, sozinho. Quando acabava o filme, eu nem desligava a televisão com medo de ficar tudo escuro, acendia tudo a luz, acordava na sala, era assim, era a minha vida. E também outra coisa que dava raiva, quando você ficava esperando passar na TV um filme que você adorava e passava tarde, era assim, no intervalo antes do filme você dormia. E quando você acordava, as letrinhas estavam passando, assim. Cara, descia a lagriminha, assim, não assistia o filme, você não sabia nunca quando ia reprisar. Depois veio videocassete, o André Bianca velho, gente. Depois veio videocassete, você podia assistir a hora que você quisesse, dava pause, era um luxo você dar pause no filme. E aí vem toda essa carga de terror, horror, muito mais do cinema do que da literatura, mas é óbvio que sem literatura não há escritor. Sem literatura não há escritor. E tive grandes mestres que aí me ensinaram, na verdade, tudo bem, contar uma história de terror. Falo, o escritor de terror é o escritor mais vagabundo que tem, porque contar história de fantasia e terror, você pega o leitor assim fácil. Quem não gosta de uma história de terror, de um bom caos que a vovó contava, de lobisomem, história de vampiro? Você fala, história de vampiro, o cara já conta. Fala aí, o que aconteceu? Você rouba, fácil. Agora, você tem que construir personagens, você tem que urdir toda aquela história, você tem que ter um bom plano, você tem que escrever bem. E aí é na literatura que você vai conseguir esse respaldo e vai ouvir a voz dos mestres, né? E quem foi mestre para mim para ensinar a ser novelesco, folhetinesco, por exemplo, é Victor Hugo, a obra de Victor Hugo. Ele vendia, ele escrevia para jornal, para almoçar no outro dia, entendeu? O jornal tinha que vender mais. Então o começo do seriado que a gente vê na TV, fica louco, assistindo Lost, assistindo de conceito de gancho. Pô, quero assistir amanhã, quero continuar assistindo a novela. Começa com Victor Hugo, lá no jornal e tal. Quem me ensina a contar personagens é Henry James. Henry James é um escritor inglês. Ele nasceu norte-americano, morreu em inglês, se naturalizou em inglês e tal. E ele escreve de 1800 e tralalá. Mas o jeito que ele conta história ainda é muito atual. Eu emprego nos meus livros constantemente essa coisa. Depois, claro, o primeiro livro, O Senhor da Chuva, eu falo essa história toda das editoras, que elas não enxergavam o gênio por trás da criação. Mas, na verdade, ali era totalmente naif ainda. Eu quero contar a história. Os livros, O Senhor da Chuva, o 7, até sétimo, o quarto livro, é mais paixão do que literatura. Depois o escritor está em constante evolução, né? Aprendendo a talhar melhor seu texto e tal. Então, as editoras tinham lá certa razão, né? Eu era um escritor muito cru,
estava lá no alto dos meus 22 anos de idade, né? Ainda era mais paixão por colocar a palavra ali do que saber usar de verdade. Então, Henry James veio ensinar como apresentar um personagem e tal, que vai devagar, vai falando um pouquinho dele aqui, um pouquinho dele ali, deixa as outras personagens da história mostrar quem aquela pessoa é. Então, é gostoso. Leiam Henry James. Apesar de ser de 1800 e tralalá, é super atual o jeito que ele escreve, o jeito que ele narra. Os contos são fabulosos. E, de repente, você pensa assim, pô, Henry James, nunca ouvi falar. Mas ele é autor de uma história que foi a base para a construção de um filme maravilhoso de terror, que fez muito sucesso. A história é A Volta do Parafuso. E foi adaptado maravilhosamente para o cinema. Tem exatamente como A Volta de Parafuso de Henry James, mas ele foi ponto de partida também para os outros, com Nicole Kidman, e todo aquele elenco maravilhoso lá, que fez um filme fora de série, roteiro muito bom. E, então, conversei com esses autores aí, eles foram dando uns toques, faz assim e tal. É necessário ler muito, ler de tudo.